É época de festas, tempo de luzes, reflexão e acerto de contas. De terroristas e antissemitas a ativistas ineficazes, políticos cínicos e até estrelas infantis, 2025 trouxe hipocrisia, alianças estranhas e o verdadeiro mal. Estamos fazendo a contagem regressiva. Fique ligada para descobrir quem leva esse título infame. Canalha do ano. Bem-vindas de volta ao pátio, pessoal, e esse é um episódio muito especial que todas nós esperamos o ano inteiro. É o Top 10 Canalhas do ano, Canalhas de 2025, e infelizmente havia tantos que conseguimos preencher um programa inteiro para vocês. Mas aqui estou eu em Jerusalém com minha maravilhosa e incrível co-apresentadora Emily Schrader. A ativista de direitos humanos e jornalista Shoshana Keith Jaskill é a fundadora da Chochmat Nashim, elevando as vozes das mulheres ortodoxas e combatendo a discriminação. E Bellamy Berlucci, que é uma ativista por excelência, além de ser modelo e dançarina. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Ok, meninas, estão animadas? Muito! Este ano optamos por algo diferente. E pedimos para vocês, nosso público, enviarem seus canalhas favoritos. E eu vou explicar por que fizemos isso. Durante o ano inteiro, recebemos mensagens de todos vocês dizendo que realmente gostam desse quadro do nosso programa. E vocês nos dão muitas ideias de canalhas. Então pensamos em virar a câmera para vocês. E por isso, temos alguns vídeos muito interessantes e muito engraçados enviados pelo nosso público. Então, vamos começar? Estamos prontas, ok? Então, o que decidimos fazer é, como há tantos canalhas, decidimos dividi-los em categorias para vocês e para cada categoria. Teremos, claro, o canalha principal e também discutiremos brevemente os canalhas periféricos dessa categoria. Assim conseguimos cobrir quase todos. Sei que não falaremos de tudo, mas vamos começar, ok? Número 10, nossa categoria número 10, são os covardes do ano, que também podem ser interpretados como canalhas. E um dos nossos covardes vai ser apresentado pela Bellamy. Quem é o maior covarde do ano? Canalha? Então, o meu vai ser a Megyn Kelly e a Fundação Heritage 2. Sim. Você está sendo um pouco gananciosa. Estou sendo muito gananciosa porque é um casamento que eu simplesmente não conseguiria terminar. Eu acho que, observando o que tem acontecido ao longo deste ano especificamente e como rapidamente isso afetou a nossa posição como judias dentro do partido político, na direita, isso mesmo. Agora, olho para onde Megyn Kelly estava antes e como ela era alguém que eu conseguia ouvir. Havia um som de alguém com clareza moral e que realmente sabia o que era certo e o que era errado. Como vimos, esse crescimento de Candace Owens, que chamo de Mengele Owens, Tucker Carlson e outros. E acho que o que realmente resumiu tudo para mim foi assistir ao que aconteceu na Turning Point, Estados Unidos da América. Quando vi o efeito ferradura se manifestar totalmente, pensei como judia. Mesmo após a última eleição, já entramos na pré-temporada eleitoral dos Estados Unidos para 2026. Esse é o momento ideal para falar. Nós vamos falar com a extrema-direita da base, que vem crescendo há muito tempo. Mas agora eles estão na linha de frente do Partido Republicano. Então, o principal para mim sobre isso é que eu simplesmente não entendo de onde. Sentimos que, como judias, estamos sem lar político, especialmente pela postura deles sobre Israel, por não conseguirmos denunciar esse tipo de comportamento. E também porque que eles estão começando lenta, mas seguramente, a garantir onde vão estar politicamente daqui para frente. Porque todo mundo, inclusive na direita, olhou para a direita woke e pensou, Tucker, tem algo estranho com você, ou Candace, tem algo estranho com você. Aos poucos é como ver uma brincadeira de cadeiras musicais com poucas cadeiras e eco na sala. Então, onde é o nosso lugar? Acho que estamos certas ao chamar essa de categoria dos covardes, pois Megyn Kelly basicamente não confronta a Candace nem o Tucker Carlson. Ela não apoia nem confronta eles. E a Heritage Foundation... Ela meio que, a cada comentário, parece que está ficando pior. Ela está ficando pior. Recentemente, ela comentou que os americanos focam em Israel e estão expondo isso. Que Israel é o centro da divisão. Isso não é verdade. Não tem relação com isso e, você sabe, a Fundação Heritage. A declaração foi de Kevin Roberts, que acredito ser o Chief Executive Officer deles. Ele é o Chief Executive Officer.
Sim, foi tão decepcionante, sabe? Eu não acho que essa pessoa em si tenha visões antissemitas. Mas quando você dá espaço no seu movimento para essa ideologia que é fundamentalmente enraizada no ódio aos judeus, no preconceito contra o povo judeu por causa de sua raça e religião, você faz parte disso, querendo ou não. Mesmo sem intenção, ainda é antissemitismo. Ser antissemita é fácil. É simples assumir esse ódio aos judeus, pois você pode falar o que quiser. É algo tão flexível, né? Tipo, é tão fácil dizer, tipo, se você é racista contra pessoas negras, contra pessoas latinas, contra pessoas asiáticas, é claro, é fácil. Você é uma idiota, mas sabe, mas os judeus também são isso e também são aquilo, e eles não são isso e aquilo. É tão flexível e tão fácil. Me sinto como Megyn Kelly, que deveria se posicionar por princípios e dizer, isso é ódio, não está certo. Ela pensa, isso vai me dar mais curtidas e audiência. Tudo bem pra mim se eu, sabe, Ficar em cima do muro nessa questão específica. Como Ben Shapiro, eu adorei. Ele questionou se a desculpa dela para não criticar Candace é ser mãe jovem, Meghan Markle também não é? E Megyn Kelly e Erika Kirkberg, é isso. Não, é uma coisa tão hipócrita de se dizer e no fim das contas é covardia. A boa notícia é que a Fundação Heritage perdeu metade dos membros e muito dinheiro. De pessoas que ficam tipo, o quê? Foi exatamente por isso que criamos algo assim, para defender um princípio moral. E é isso que vocês estão fazendo. No fim, essas pessoas se destroem e mal posso esperar para ver. Mas são covardes. Passando rapidamente para o número 9, e a categoria é Judeus que odeiam judeus, ou como eu gosto de chamar, judeus não judeus. Xoxana, pode começar. Então, essas pessoas me dão um ranço que eu nem consigo explicar. É pior ver judeus odiando judeus do que não judeus odiando judeus? Não consigo lidar nem parar de sentir esse ódio por eles. Então, vamos começar com um vídeo enviado por Robert Grunstein, sim, e a partir daí vamos continuar. Meu canalha do ano é como judeu. Peter Benggar. Peter construiu uma carreira para si mesmo, jogando seu próprio povo debaixo do ônibus. As mentiras e argumentos insanos de Peter servem de fonte primária para neonazistas e islamógrafos. Peter sabe que suas críticas anti-Israel serão publicadas no New York Times, não importa o que aconteça. Ele diz, Peter, vai se ferrar, e como dentista, pega esse dinheiro do Catar e vai consertar esses seus malditos dentes. Bem, esse é meu amigo e vizinho, Dr. Robbie Grunstein. Como dentista, Como dentista, o que adoro é que ele realmente usou um pouco de Yiddish. E Peter, eu suponho que você seja judeu o suficiente para saber um pouco de Yiddish. Então eu pedi para minha mãe gravar 2 maldições perfeitas para você, que só podem ser realmente entendidas em Yiddish. Mas vou traduzir para você. Uma é, você deveria ser como um lustre, pendurado de dia e aceso à noite. Este será um lustre pendurado com fogo e queimando à noite. E a segunda é, você deveria ser como uma cebola, com a cabeça na terra e os pés no ar. Isso é encerar o zibelete, cortando o vermelho, banqueteando o ar. Pois nada é pior do que alguém que traz seu próprio povo. Você está alimentando, como o Roberto acabou de dizer, você está alimentando todas as pessoas da primeira categoria e provavelmente pessoas das outras 8 categorias também. Porque você dá a eles um argumento e diz, olha, essa judia diz a mesma coisa. Você vem para Israel e pede desculpas por vir para Israel. Tome coragem, se resolva, converse com sua mãe e seu amigo e depois volte para falar conosco. Quando você fizer uma verdadeira chuva, significa que se arrependeu? Ei, cara, irmã. Eu odeio esse cara. Não, escuta, todos odeiam esse cara porque ele representa muitos iguais a ele. Assim como uma judia a ponta desse iceberg. Então, obrigada, Rob, e obrigada, Xoxana, e obrigada à mãe da Xoxana. Nada existe. Como orgulhosa sefardita, amo o Yiddish porque nada se compara ao Yiddish. Para expressar meu ponto, preciso dizer, sou uma iditéófila e uma orgulhosa judia marroquina e espanhola. Ok, então esses são os judeus que vão contra outros judeus. Temos pessoas como os judeus de Medani e as Vozes Judaicas pela Paz, que sinceramente nem parecem judeus de verdade. É outra organização fantoche dos Sauros, mas há muitos de vocês por aí e, pela nossa mesa de discussão, nós realmente estamos agora. Decidimos excomungá-los, vocês não fazem mais parte do nosso povo e estão fora da tenda. Boa sorte aí fora, tá bom. o fã-clube do Rubio, também conhecido como Anciãos de Sião, decidiu, você está fora dos anciãos. Sem apelações, as anciãs de Sião. Pensamos em chamar de anciã de Sião. Tudo bem agora. Categoria número 8.
Outra categoria divertida, a esquerda woke. E quem é o exemplo da esquerda woke imbecil? No seu melhor é Greta Thunberg. Pode continuar, Emily. Isso mesmo, Greta. Eu poderia passar um episódio inteiro falando sobre todas as coisas estúpidas que Greta Thunberg já fez ou disse. Neste último ano e desde 7 de outubro temos mais um ano inteiro de estupidez para comentar. Primeiro quero ver o vídeo que uma fã nos enviou. Frank Peter Wild. Meu canalha do ano é, sem dúvida de longe, a senhorita Greta Thunberg. Ah, minha irmã. Não só causa danos ambientais jogando seus celulares e laptops ao mar, fingindo trazer ajuda humanitária para encobrir. Isso não existe, na forma não. Ela até defende terroristas que estão presos no Reino Unido e fizeram greve de fome, pedindo solidariedade. Vamos lá, B, só coma o sanduíche e fique quieto. Não sei se eu poderia ter dito melhor do que isso, mas cada palavra que ele disse é verdade. Infelizmente, vimos Greta poluindo o meio ambiente. A melhor marinheira da Suécia, como diz minha amiga Oral, poluiu o meio ambiente, jogando seus celulares e ajuda humanitária dos navios da flotilha. Acredito que parte disso foi financiada por corporações que apoiavam o Hamas. Sim. Houve envolvimento direto com grupos terroristas, como citado. Greta foi presa em Londres por apoiar a Palestine Action, considerada grupo terrorista no Reino Unido. Esse é um grupo que atingiu uma policial no Reino Unido com uma marreta, quebrando sua coluna e a deixando incapaz de andar. Esse não é um grupo não violento. Eles também invadiram uma base militar no Reino Unido e danificaram 2 aeronaves da Força Aérea Britânica, não de Israel. Então esse é um grupo muito violento e agressivo. Mesmo assim, Greta entra na conversa de novo e só essa semana mais um fato sobre ela. Vimos que Mohamed Hanoun foi preso, ele é o líder da Associação Palestina na Itália, de toda a Itália. Ele foi preso esta semana por desviar cerca de 8 milhões para o Hamas, usando instituições de caridade italianas como disfarce. Agora temos uma foto da Greta em eventos recentes. Ela tem participado de muitas atividades na Itália, onde tem ocorrido muitos protestos contra Israel. Parece que é só o que ela faz, viaja pelo mundo, super ecológico da parte dela, né? De diferentes eventos palestinos, anti-Israel e pró-Hamas, pela Europa e além. Então, Greta, você definitivamente é uma das canalhas da semana e uma ótima representante da categoria do ano do movimento woke de esquerda. Com certeza, Emily, muito bem. E parabéns também para Frank. Peter Wild. Que fã engraçada nós temos e, sinceramente, ela representa bem isso. Ela chega a ser uma caricatura disso. Ela já foi a canalha da semana muitas vezes, então ela sempre merece estar no top 10 da categoria do ano, passando para outra categoria de canalhas que sempre gostamos de destacar neste programa. E essa é a categoria dos idiotas de Hollywood, aqueles que não sabem de nada. Sentados em palácios em Malibu, querem se sentir bem consigo mesmos. E então decidem falar sobre e serem ativistas em um assunto e em uma causa sobre a qual não sabem nada. São constantemente humilhados por sua ignorância, mas continuam insistindo. Agora, uma dessas pessoas, e agora temos 2 vídeos para mostrar para vocês, é a senhorita Rachel. Senhorita Rachel. Oi, pessoal, eu sou a senhorita Rachel, senhorita Rachel. Eu sou uma apresentadora de programa infantil muito inofensiva que tenta colocar o antissemitismo como uma brincadeira. Mas, felizmente, temos pessoas incríveis chamando a atenção dela. Vamos começar com a nossa própria Missy Rich. Abra, feche, abra, feche. Agora, alguns pontos de vista do Hamas. Senhora Rachel, você é sem dúvida a minha canalha do ano. A mulher que ensinou meus filhos pequenos sobre grandes sentimentos decidiu mudar para a propaganda anti-Israel, falsas alegações de genocídio e calúnia de sangue descarada. Eu e meus filhos a amávamos. Ela era nossa companhia nas longas noites, inclusive durante as sirenes de foguetes em Israel. Quando eu precisava de algo calmo e familiar para meus bebês. Tia Rachel, você tinha uma missão: músicas, letras, grandes sentimentos. Por favor, mantenha a geopolítica e mentiras sobre judeus longe dos espaços infantis. Por favor, Tia Rachel, canalha do ano.
Obrigada, Missy Rich, nossa própria Jan Scar aqui. E você sabe, ela é uma mãe jovem, então ela entende exatamente a manipulação que está sendo feita pela tia Rachel. Mas essa categoria não acabou, pois de quem sentimos falta nesse programa? Daniel Ryan Spalding, sentimos sua falta, volte, mas ele pode se virar sozinho. E pedimos para ele destacar outro idiota de Hollywood, dessa vez alguém que ele realmente não gosta. E assim, para dizer o mínimo, Rosie O'Donnell, aqui vamos nós com Daniel Ryan Spalding. Se você quiser ver o resultado de 20 anos de lavagem cerebral da MSNBC, não procure mais do que Rosie O'Donnell, que passou a vida inteira idealizando mulheres judias. Barbara Walters, Barbara Streisand, é isso aí. Quando essas mesmas mulheres judias em Israel são brutalmente estupradas e massacradas por jihadistas, a reação dela é: e quanto ao levante de Varsóvia? É mais ou menos a mesma coisa, não é? Eles mataram o filho do seu amigo. Hersh Palin Goldberg. Eles arrancaram o braço dele com uma granada, sequestraram ele em túneis e depois atiraram na cabeça dele. Mas e as crianças de Gaza? Se uma criança se machuca com estilhaços, um adulto não deveria cuidar e tratar seus ferimentos? Ou o adulto pega um celular e filma a criança gritando? O que isso diz sobre esse adulto? Aquele terrorista insano, porque é isso que Gaza é. É um estado de assassinos em série. Alguém, por favor, pense nas crianças? Você se alimenta do sofrimento deles e ama a barbárie do Hamas? Um monstro entre os homens, o mais baixo dos baixos, Rosie O'Donnell, canalha do ano. Ninguém não gosta de Daniel? Ah, não. Ninguém não gosta disso. Ele foi feito para os clipes da semana e ele está certo, ele está certo. Estou surpresa que ele não escolheu Cynthia Nixon. Acho que foi uma decisão difícil, ainda mais agora que ela foi indicada por Mamdani. Então é a senhorita Rachel? Ou por que não juntar todos eles? Sabe, a equipe de transição do Mamdani poderia ser todo o top 10 dos canalhas. Eu adoro isso, eu adoro. Com certeza. Daniel, sentimos sua falta. Volte aí. Esse é o nosso próprio Daniel, Ryan Spalding. Ok, categoria número 6. Estamos chegando ao nosso maior canalha de 2025. Agora estamos no número 6. Eu vou pegar essa, porque esses são os líderes ineptos de diferentes governos ao redor do mundo que permitiram que o antissemitismo prosperasse, que pediram desculpas para islamistas que foram às ruas dizendo que não querem apenas matar judeus, querem matar você, transformar suas sociedades. Eles não contribuem para o seu país, na verdade, eles estão tirando do seu país. Mas você não se importa porque não quer parecer racista, ou até pior do que isso. Você precisa do voto deles para continuar sendo eleita porque vocês são as piores líderes que já aconteceram aos seus países. Sobre quem falo, senhoras, e sabem quem são? A Austrália Albanese, que já fez parte do movimento ativista pró-Palestina há um tempo atrás e ignorou completamente o seu próprio antissemitismo. O alerta do Czar de que a comunidade judaica estava sob ameaça e agora ele está chorando. Ah, e recentemente eu vi que agora ele diz que não tem nada a ver com religião, claro, fundamentalismo. Essa foi a última declaração dele como um líder covarde e irresponsável. Seu país está sofrendo e vai pelo ralo se vocês continuarem assim. Canadá. Bem, sabemos o que se passa no Canadá. Cerca de 3 semanas atrás, estive em um shopping lindo chamado Eaton Center. Lembro de fotografar a enorme e linda árvore de Natal e enviar para meus filhos. E dizendo, olhem crianças, porque eu realmente amo o Natal e adoro ver as decorações de Natal. Bem, essa semana aquele lugar virou o Shopping Center Eaton. Virou a arena dos protestos mais odiosos e repugnantes. Acredito que os canadenses estão começando a se cansar, mas com o líder incompetente deles, nada mudará até você ir embora. Que também reconheceu o Estado palestino. Não é coincidência. Sobre o quê? Austrália. Reino Unido. Reino Unido? Obrigada, Emily. Por me lembrar. Keir Starmer. Só uma semana, achei que você não poderia ser mais patético. O que acontece essa semana?
ele comemora o retorno para casa de um islamista que é britânico, porque se tornou cidadão britânico enquanto estava em uma prisão egípcia. E eles disseram, e ele escreve, que passou seu mandato como primeiro-ministro lutando. É disso que o Reino Unido precisa. Sim, o primeiro-ministro não tem problemas. Ele está lutando para libertar esse cara, disse ele. Era uma prioridade do governo dele, Abd al-Fattah. Isso era uma prioridade para o governo do Reino Unido. Eu tenho uma citação direta do nosso amigo Alá, de que o governo do Reino Unido lutou muito pela libertação dele. Apesar do fato de que Sisi, na verdade, neste caso, sabia o que estava fazendo, Claro, mas não. os europeus sabem mais. Não somos estranhos a esse fenômeno. Então, um dos muitos posts que foram compartilhados por este Alá inclui chamar pela morte de pessoas gays, chamar pelo assassinato de judeus, chamar pelo assassinato de policiais do Reino Unido. Este afirma: se não pudermos matar os oficiais da polícia do Reino Unido, encontraremos uma célula terrorista para matar seus filhos e torturar suas mães. Post público nas redes sociais. E a primeira-ministra do Reino Unido e o governo britânico não pensaram. Talvez devêssemos revisar as declarações públicas dessa pessoa. Eles concederam cidadania a ele enquanto ele estava na prisão, para tirá-lo de lá, para fortalecer o caso dele para ser libertado. Ele também chamou britânicos brancos de porcos e macacos. Familiar? É assim que também nos chamam. E é com isso que Keir Starmer está gastando seu tempo, porque o país dele não tem outros problemas. E, claro, vamos incluir a Irlanda, porque nada como a Irlanda para odiar os judeus do jeito que eles odeiam. E eles têm sido tão patéticos. Guidon, Sua Alteza Real, removeu nossa embaixada da Irlanda. Algumas pessoas dizem que foi a coisa certa a fazer, outras dizem que foi errado, mas sabe de uma coisa? Não queremos ter nada a ver com essas pessoas. Esses são governos e líderes europeus irresponsáveis que vão causar a queda da Europa. E é por isso que eles estão na categoria número 6. Por que não posso falar algo? Vivemos uma época em que alguém como Shamima Begum deveria receber um ordem do Império Britânico. Por que não dar um título para ela? Não deixaram ela voltar, deixaram? Eles bem que poderiam neste momento. Shamima Begum era uma noiva criança que fugiu da família aos 15 anos para se juntar ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria como esposa de um membro do grupo. E então ela percebeu, ops, estou animada. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Após o primeiro marido ser explodido, o segundo também morreu dessa forma e, infelizmente, todos os filhos dela faleceram. Isso acontece quando você vai ao Afeganistão como noiva criança. Ela tenta retornar ao país. Estou surpresa que ainda não permitiram sua entrada. Se deixam um cara do ABBA entrar, por que não deixam ela também? Ela está esperando? Ela está esperando. O quê? Onde? Ela pode se casar com esse cara? Tudo bem, Micaela? Sim, case-se com esse cara da American Bar Association. Talvez eles deixem você voltar de qualquer jeito. Essa é a loucura desses países cuja prioridade agora não é o seu povo, cuja prioridade agora é ser esse jardim multicultural, sabe, de paz e tranquilidade que os países deles se tornaram. Boa sorte para você e espero que os cidadãos do seu país te tirem do poder rapidamente, porque você está levando à destruição do seu país. E ao fazer isso, também está levando a Europa junto. É. Certo, essa foi a categoria número 6. Governos ineficazes. Agora vamos para a categoria número 5. Políticos islamistas está aqui representando a Aliança Vermelho-Verde. E eu gostaria que estivéssemos falando apenas sobre Mandani, mas temos uma amiga que tem muito a dizer sobre Mandani. Aqui está. Final de 2025, meu canalha do ano. Tantos canalhas, pouco tempo, só posso escolher um. Então, depois de fazer as contas, vou dizer que meu canalha do ano de 2025 é Zoron, o imbecil. E eu espero que ele, bem, quem sabe, ele pode vencer 2 vezes seguidas e ser o canalha de 2026 também? Mas o meu canalha do ano de 2025 é você, Zoron, o imbecil, por toda a sua enrolação antissemita e conversa fiada, ok, toda a sua enrolação antisionista, antissemita e sua associação com outros antissemitas e antisionistas. Trazendo essa porcaria, essa sujeira para Nova York, esse é o meu canalha de 2025
Espero que você supere as expectativas, choque o mundo e não se torne o meu canalha do ano de 2026. Então, os políticos islamistas Taqiya, que representam a Aliança Vermelho-Verde, sim, se um islamista e uma pessoa woke tivessem um bebê, esse bebê se chamaria assim. Zoran Mandani, sim, mas ele representa uma categoria mais ampla. Mas Zoran Mandani, ok, o que ele fez desde que foi eleito? Que Deus nos ajude, ele assumirá o poder na quinta-feira, ano novo, iniciando seu mandato como primeiro-ministro de Nova York. Deus ajude Nova York. E sabe, eu estou bem confiante de que ele realmente não vai cumprir nada do que prometeu. A questão é, quando Nova York vai realmente acordar? É o que vai acontecer com ele. Espero que ele não faça nada, prometeu. Não, a verdade. Quanto dano isso vai causar ao centro financeiro do mundo? Quanto dano isso vai causar? Agora chamo de Aliança Alienígena Americana por causa dele e Omar. Todos eles são pessoas extremamente perigosas. Com Hamdani em Nova York, alterando o clima político local com tanto dinheiro já presente, e não apenas para judeus. Vamos falar de forma geral. Como uma nova-iorquina, não há nada pior que alguém com esses ideais. Principalmente pela presença de muçulmanos radicais e muitas mesquitas no Harlem, visível ao caminhar pela região, nem mesmo sabendo que são mesquitas. Porque as pessoas nem sabiam o tipo de relacionamento que elas tinham com os imãs e outras pessoas que estão contra nós. Nós só queremos ajudar Nova York a ser um lugar melhor. Só queremos torná-la mais acessível. Queremos ser vistas e queremos ser ouvidas. Essa é a voz que usaram o tempo todo e todos acreditaram. E eu comentei em uma postagem de alguém, tipo mais cedo, quando tinham publicado online, dizendo: espero que Deborah Messing e Michael Rapaport estejam tendo um dia muito ruim. E isso foi postado no dia seguinte à eleição. E eu pensei, bom, espero que seu ele, dele, dure tempo suficiente antes de você, sabe? Seja jogado do Empire State Building por uma regra de califado. Porque eu acho que muita gente não percebe as pequenas coisas que estão começando a aparecer. E eu vejo isso como alguém que morou em Nova York por 17 anos e meio. Eu não me senti segura estando lá por alguns dias. Eu não senti isso quando você voltou. Quando voltei recentemente, não me senti segura lá por alguns dias. E especificamente porque eu já sabia o que estava prestes a acontecer devagar, imediatamente. Assim que foi eleito, antes de assumir, já vimos o aumento intenso de suásticas por toda parte. Judeus de kippah sendo espancados no metrô como se fosse normal. Ainda assim, há um ano, uma mulher foi incendiada no metrô. E esquecemos disso. Como se fosse normal. As pessoas têm memória curta. Digo, só consideram o que ele fez agora. Tudo aquilo da Sinagoga Park, onde ele afirmou ser ilegítimo ter um caso ali. Vocês querem nos expulsar, querem nos fazer sentir desconfortáveis na sua cidade e ainda ficam ressentidos. Ao tentar levar pessoas para Israel, é isso que Mandani faz. Ele se recusou a condenar a globalização de Fara. Já vimos os resultados e ele ainda chama a Guerra de Gaza de genocídio. Mas ele não é o único tipo de político taquir, certo? Emily, temos mais alguns exemplos. Sim, você tem na Austrália. Já falamos de Albanese, que é mais covarde. Ele apela aos elementos mais extremos, até mesmo aqueles que permitiram entrar na sociedade australiana. Mas também há uma senadora, Fátima Paimon, que é originalmente, eu acredito, ela é afegã de origem. Mas ela atua como senadora na Austrália e tem sido uma das membros mais polêmicas do Senado de lá. Desde 7 de outubro, ela negou várias atrocidades ocorridas. Ela apoiou abertamente protestos violentos e pró-terror na Austrália, que pediram intifada, exibiram cartazes do Ayatollah e bandeiras do Hamas e Hezbollah. Apesar de ser contra a lei na Austrália, onde eles gritaram "gazeiem os judeus", os judeus e vários outros cantos antissemitas, e isso é algo que ela apoiou explicitamente. E, claro, ela também acusou Israel repetidamente de genocídio quando se trata da guerra em Gaza. Todos sabemos que nessa mentalidade islamista, os judeus não podem se defender. E também temos várias figuras no Reino Unido, como Iqbal, o deputado Iqbal Mohammed, e alguns outros também que usaram suas posições para fazer lobby ativamente, não pelo país ou eleitores, mas por uma causa islamista, como a Irmandade Muçulmana. Vimos no Reino Unido a polícia de West Midlands proibir israelenses de assistir Aston Villa X Maccabi Tel Aviv. A piada é deles, pois ganham de qualquer jeito. Sim, ela fez isso e quase foi presa. Sim. Essa é a nossa Emily em campo. Não vamos esquecer da Ilhan Omar. Sim. Quem eu acho que está tendo um dia ruim?
Ela está tendo uma semana ruim por causa da fraude. Eu adoro isso. Vai acabar, eu acho que vai acabar com isso. É maravilhoso. Ela provavelmente sabia do próprio patrimônio líquido e deve ter tido relação com isso. Tim Waltz, claro. Isso é bilhão de dólares tirados do governo dos Estados Unidos e dos contribuintes americanos. É lindo ver alguém consciente nas ruas e oprimido em casa, finalmente sentindo isso. Bem, ninguém chama Ilhan Omar de canalha melhor do que o presidente Trump. Aqui está. Vamos seguir pelo caminho errado se continuarmos trazendo lixo para o nosso país. Ilhan Omar é lixo, ela é lixo e os amigos dela são lixo. Essas são pessoas que trabalham, são pessoas que dizem, vamos lá, vamos tornar este lugar grandioso. Essas são pessoas que não fazem nada além de reclamar. Elas reclamam e de onde vieram não tinham nada. Sabe, eles vieram do paraíso e disseram, isso não é paraíso, mas quando vêm do inferno reclamam e não fazem nada. Mas não os queremos em nosso país, que voltem para onde vieram e consertem as coisas lá. Então, sim, nós os chamamos de canalhas e o presidente Trump os chama de lixo. Mas é a mesma coisa. E esses são os políticos que estão em países para os quais muitos deles imigraram em busca de uma vida melhor. Mas eles querem rebaixar, como Trump diz, ao fundo dos buracos dos países de onde vieram. Sadiq Khan é outro exemplo de alguém que construiu Londres. Eu morei em Londres por 9 anos. Londres hoje é insegura. Está uma bagunça. Os bilionários e milionários, assim como vai acontecer em Nova York, estão indo embora. Eles estão saindo. Meus amigos estão indo embora. Não é mais seguro e alguns não conseguem vender suas casas. Está uma bagunça. Ontem vi algo interessante. Você deve conhecê-lo como Nas Daily, mas seu nome completo é Nazirius Yassin. Na verdade, ele é um árabe israelense. Ele tem muitos seguidores. Se você não sabe quem é, procure saber quem é. Ele acabou de ser entrevistado e disse muito claramente, ele disse, a pior coisa para qualquer sociedade são os islamistas que usam a religião como uma forma de dizer. Sabe, eu posso vir e dizer o que eu quiser e que os governos ocidentais estão deixando entrar as piores pessoas e eles vão sofrer terrivelmente e já estão sofrendo terrivelmente. Por que deixam entrar pessoas que israelenses, palestinos e árabes sabem ser as piores? Ouvir isso de nós é diferente. Quando você ouve de alguém que diz, meu próprio povo está sofrendo por causa de pessoas que afirmam estar protegendo meu povo, você realmente precisa ouvir. Tenho medo por Londres, Nova York, Austrália e outros lugares. Eles estão jogando a longo prazo, estão chegando e pensando no futuro. Antes que você perceba, você vai se perguntar, o que aconteceu com o meu país? E nós vamos dizer, bem, nós avisamos. Quando você observa a comunidade somália em Minnesota atualmente, após o ocorrido com o FBI, todas essas pessoas. E é eu acho que está prestes a ser uma das maiores erupções vulcânicas de fraude. Isso é só abrir uma porta. Porque vão haver muito mais comunidades de todos esses refugiados e comunidades que chegaram, que, antes de tudo, não querem se assimilar. Não, eles não querem se assimilar, eles querem viver exatamente como são. Eles vão começar a tomar conta aos poucos. E aí você vai ter que começar a garantir que você possa ser. Eles exigem que você seja mais aceitável, mesmo estando no seu país. É assim hoje. Por que você deveria ter uma creche sem crianças? Misturou isso com centenas de creches? Preciso citar Nick Shirley, esse é o nome dele. Ele fez tudo isso, reportagens investigativas. Ele é incrível porque foi lá e... Onde estão as crianças? Onde estão seus filhos e o parquinho? Vi um pronto, ele fez um bom trabalho, mas acho que você tem razão. Acho que isso é só o começo de uma fraude em massa, agora descoberta em todos os lugares. E eu acho que isso vai acabar caindo no colo da Ilhan Omar se não expulsarem ela por ter se casado com o próprio irmão, de qualquer forma. Continuando. Eu só quero acrescentar mais uma coisa só para constar, que muitos dos políticos de quem falamos são representantes muçulmanos islamistas. Há outros representantes, sei que falamos de canalhas, mas também há representantes muçulmanos que estão fazendo o oposto, que trabalharam muito, muito duro contra a Irmandade Muçulmana, contra essas forças. Um deles, no Congresso dos Estados Unidos da América, é Abraham Hamada Hamadeh, que é metade judeu e metade muçulmano. História de vida muito interessante. Mas há muitas pessoas, não só nos Estados Unidos da América, mas também em outros governos de fé muçulmana que estão trabalhando contra isso. Não é porque eles não são muçulmanos, é porque eles são islamistas, o que o Nasser apontou tão corretamente em algumas das entrevistas que ele deu no Reino Unido.
Essas pessoas, o movimento da Irmandade Muçulmana, não são pró-muçulmanos, eles não apoiam os indivíduos muçulmanos. É uma ideologia islamista que oprime todo mundo, inclusive os próprios muçulmanos. Com certeza. Sajid Javid também é um exemplo de quem combate o extremismo. E, novamente, sim, não se trata da sua religião, mas de politizar e transformar sua religião em jihad para obter poder e dominar o Ocidente. Certo, acho que já cobrimos isso de forma bastante extensa. Vamos passar para outra categoria. Nós os chamamos de direita woke, mas aqui estamos falando realmente sobre a mídia da direita woke, os podcasters da direita woke, e todos nós sabemos quem são eles. Candace Owens. Você está chamando ela de Mengel, tudo bem, essa foi boa. E claro, como poderíamos esquecer o cara que foi completamente comprometido pela Atari Money? Tucker Carlson e nossa amiga, a divertidíssima Amy Kozag, tinham algumas coisas a dizer sobre Tucker Carlson. Então, quero dizer, acho que as pessoas estão demonizando muito esses somalis em Minnesota, na verdade. Estão realmente demonizando eles. Acho que é nojento e não é nada cristão demonizá-los. Quero dizer, eu amo os somalis. Eu assisti Capitão Phillips e quando ele assumiu o navio dizendo eu sou o capitão, pensei, uau, isso é assertivo, confiante e impressionante. Quero dizer, acho que os americanos podem aprender uma ou duas coisas com isso. Quero dizer, esses piratas somalis que invadiram o navio e tomaram o controle do Capitão Phillips. Quero dizer, eu achei o Obama simplesmente matando eles. Isso foi simplesmente nojento, foi desprezível. Não matamos pessoas. Não me importo se fizeram um capitão refém em um barco no oceano. Quero dizer, você não faz isso, ok? Não vou apoiar isso de jeito nenhum. Acho que estamos falando de somalis ou salames, pois mudando uma letra, somalis vira salames. Isso é um embutido, uma carne de delicatessen judaica. Não há nada de errado com pessoas ou delicatessen judaica. Eu gosto de salame, mas quero dizer, é muito gorduroso. Tem muita gordura, muita mesmo. E as pessoas estão morrendo por causa disso. As pessoas estão morrendo por embutidos que são cheios de gordura, simplesmente impregnados de gordura. E eu acho que a gente pode investigar isso, acho que a gente deveria investigar isso bastante. É nojento. Algumas carnes ficam ainda piores quando secam e envelhecem nesses salames romenos. E eu acho que isso é um problema, e isso aqui é só uma distração. Então é uma distração total. Então eu fui abusado por um demônio com o salame dele. Ok, Tucker Carlson, sério, é só pra mim, tá bom, pra mim. Como alguém que cresceu em Gibraltar, cuja família foi expulsa da Espanha pelo mais vil antissemitismo católico. Vejo agora que Tucker Carlson está totalmente certo, investido em trazer isso de volta. E o mesmo vale para Candace Owens, eles estão trazendo isso de volta. Sempre que digo que querem reviver o antissemitismo cristão, vários evangélicos próximos me escrevem: Flá, você não percebe? Isso vem do lado católico? Não, muitos católicos são amigos de Israel. Mas essas duas pessoas são, eu acho, a Candace, porque ela saiu dos trilhos e ela realmente, eu acho que ela está perdendo o controle. Eu realmente... Definitivamente perdeu o controle. Mas o Tucker é mais perigoso porque o Tucker sabe exatamente o que está fazendo, sim, e ele está sendo pago para isso. Não tem outra maneira de ver isso. Bem, ressuscitando com as calúnias de sangue. Eles usam a mesma terminologia, os mesmos termos, como sinais sutis que de repente ficam claros. Ah, certo. Nós matamos Jesus. Sim, nós matamos Jesus e somos demônios e nós controlamos o dinheiro e todas essas coisas. E aparentemente o tráfico de escravos. Eu desafio os americanos negros a despertarem para a sua verdadeira história, porque a sua briga não é com os homens brancos. Ok, acordem para quem publica esses livros e nos mantém em guerra uns com os outros, cristãos, contra cristãos, certo? Cristãos X muçulmanos. Acordem e aprendam a verdadeira história da escravidão, porque isso não era exatamente um esporte de homens brancos. Ok, o povo judeu era quem nos comercializava, os judeus estavam no controle do tráfico de escravos. Eles esconderam muito, mas está lá e você pode achar. Por que mais somos responsáveis? Bela Mai, ai meu Deus... A autoridade do tráfico de escravos me deixou exausta. Desculpe, senhorita Connecticut. Eu costumava ser uma garota rapper e uma garota de garrafas no passado, rebolando no fundo de videoclipes. Agora você quer? Sim, qual o lance? Tem um tema comum. Talvez elas devessem formar uma banda em vez de Triazul. Eu sou uma pessoa que realmente acredita que temos muitos capítulos na vida, temos muitas encarnações, e você sempre pode se reinventar.
Não elas, pois não compreendem o que é crescer, aprender e assumir a verdade. Você vê isso e o que disse está certo. Acho que Candace Owens sempre foi diferente. Ela não está perdendo a razão, sempre foi meio fora da curva. Tudo o que ela precisava era ser mais poderosa ficando sozinha, porque ela não consegue trabalhar para mais ninguém. A melhor atitude de Ben Shapiro foi demiti-la, pois ela sempre foi assim. Ótimo que ela criou uma plataforma a partir disso. Vou misturar o poder que Oprah Winfrey tem com a voz de Megyn Kelly. Mas como eu mesma, ela fala com tantas pessoas e tem esse alcance enorme de pessoas que realmente vivem nessas conspirações com ela. Se ela falta um dia no podcast, já comentam nas redes. Tem algo errado com ela. Ore por ela, já que você não está. Ela precisa estar segura. Enquanto com Tucker Carlson, ele era ele. Ele é o que eu chamaria de raça pura, quando se trata desse tipo de cobra política, dirigindo e tudo mais, com a família dele e tudo mais. Quero dizer, o cara que vende dinheiro antigo, dinheiro muito antigo, mas também tem aquela coisa toda sobre a CIA, até mesmo antes disso, com a família dele. Ele foi. O pai dele trabalhava para a CIA, então tem isso. Mas ele foi e sentou de frente para Putin. Alguns anos atrás, você sabe, tinha toda aquela história de que tudo era uma conspiração russa, uma conspiração russa. Então aquela história do Catar não surgiu do nada. O homem viajou várias vezes para se reunir com Putin, sabendo exatamente a posição dos Estados Unidos e da Rússia. Ele disse, isso é liberdade de expressão. Então, não posso culpá-lo por não ter sido citado. Ele foi para a Rússia e falou sobre como lá é muito melhor, como a vida é muito melhor lá. Ah, olha só como as estações de metrô são limpas. E no Catar, sabe? Ah, incrível, eles te multam toda vez. Ninguém está cuspindo ou bebendo na rua. Eles sabem que você é livre, mas como católica nem pode usar uma cruz no Catar. E se tentar proselitismo, pega 5 anos de cadeia. Que hipocrisia. Acho que o dinheiro dos oligarcas deve ter acabado agora. Ele teve que ir para o Catar. Bem lembrado. Bem, eu acho que a direita woke é um problema, mas na verdade eu quero ampliar um pouco mais, enquanto aquece. Quero acrescentar mais uma coisa. Jack Posobiec, funcionário da Turning Point, Estados Unidos da América, esteve recentemente envolvido em um escândalo, que ele meio que criou sozinho, onde tirou uma foto bem dramática segurando um terço em sinal de desafio. Não tenho certeza do que ele estava desafiando, porque a Turning Point Estados Unidos da América é em sua maioria cristã e também tem muitos católicos. Tudo bem, Mark Levin o criticou por usar a religião para desviar do fato de ter tirado foto com Myron Gaines, meu canalha da semana passada. Um negacionista do Holocausto, pró-terrorismo antissemita. Então, ao invés de se afastar disso, ele decidiu de alguma forma transformar isso em uma questão religiosa e depois afirmar que ele mesmo é a vítima. Essa é uma tática psicológica que a direita woke adota cada vez mais. Mas eu acho que o mais perturbador nisso é ver a número 10 Megyn Kelly defendendo ele online. Fala-se que são ataques aos cristãos e à fé cristã, afirmando que quase todos rezam o rosário, mas na verdade a maioria não reza. Isso é algo que só os católicos fazem exatamente, mas todo esse esforço da direita woke de politizar até mesmo o cristianismo agora é extremamente preocupante. E como sempre dizemos, começa com os judeus, mas não termina aí. Por outro lado, é assim que estou burlando essa escolha de canalha do ano. Isso vale para toda a mídia, não só a de direita. Também vimos durante essa guerra e o último ano, Al Jazeera, a mídia patrocinada pelo Estado do Catar, espalhando veneno em inglês e em árabe, especialmente em árabe, com desinformação. Atua como porta-voz do Hamas e outros grupos terroristas, promovendo a ideologia da Irmandade Muçulmana mundialmente. Eles espalham desinformação no Ocidente usando plataformas como a Al Jazeera Plus, que apresentam como progressistas e inovadoras. Apesar do fato de que muitas das coisas sobre as quais eles falam são puníveis com a morte dentro do próprio Catar, então nunca se junte. Estou adicionando eles na lista de problemáticos dessa categoria. Eu concordo completamente. Eu chamo a Al Jazeera de televisão Goebbels porque eles foram especialmente encarregados pela Irmandade Muçulmana de semear todo esse ódio contra os judeus e contra Israel. Como a Emily disse, não termina com a gente, só começa, então fiquem atentos a essas pessoas. Certo, passando para a categoria número 3, ONGs, principalmente a Organização das Nações Unidas
E, sinceramente, não poderia piorar, justo quando achávamos que entendíamos o que ocorria. O monitor de ONGs divulgou um relatório importante com esse resumo. Não só estavam fazendo propaganda para o Hamas, como, na verdade, estavam trabalhando para o Hamas, a maioria dessas ONGs. Claro, todos nós já sabíamos sobre a UNRWA, todos sabíamos que a UNRWA financia um currículo educacional venenoso, nós sabíamos disso, mas agora sabemos que eles também estavam empregando. A maioria das pessoas que eles estavam empregando eram terroristas do Hamas, e eles mentiam por eles mesmos sabendo que estavam mentindo por eles. E quem é o melhor exemplo? Pessoas dessa categoria, essa pessoa... Outra amiga da Greta. Outra grande amiga da Greta, agora Bellamy. Quem é essa? Francesca Albanese? O que tem esse nome Albanese, afinal? Primeiro de tudo, quero dizer, parece que é uma continuação. A ironia é que se falamos da Albânia e Albanese seria alguém de lá, talvez seja isso mesmo. A Albânia foi o único país com mais judeus após o Holocausto do que antes. Dizem que um país muçulmano salvou judeus no Holocausto. Isso me surpreende. O relacionamento dela, como você falou, mostra que gosta da Greta. É muito desconfortável para mim que uma mulher adulta seja tão obcecada por uma criança. Para mim, em termos de idade, sim, mas acho que algo ficou preso na Greta na adolescência e ela ainda vive isso. Tem algo muito... Ela não cresceu? Ela não cresceu. E eu sou alguém onde, em 2002, na África do Sul, pelas Nações Unidas e Fundo das Nações Unidas para a Infância, produzi um documentário para eles. Entrevistei Nadine Gortemars, vencedora do Nobel da Paz e mulher incrível contra o apartheid. Foi uma das primeiras vezes que realmente prestei atenção nas mensagens das Nações Unidas e dela. Ela sempre dizia, não somos livres até a Palestina ser livre. Eu pensava, tenho 12 anos e estudo em escola particular, acho que sou livre. Então, que parte do apartheid você está tentando me convencer? Ela dizia, não, existe essa ideia palestina. Ao observar o que Francesca Edibunda faz em relação à África do Sul, tanto nas Nações Unidas quanto no relacionamento direto à linguagem e suas ações. Tem algo que para mim é... Embora ela seja uma biblioteca de tantas coisas que vêm se acumulando há muito tempo. Qual é a sua obsessão com os judeus? Qual é a sua obsessão com Israel? E eu estou tão cansada de ouvir ela falar sobre genocídio, apartheid e colonização de colonos, todas essas coisas que ela fica despejando. Quem é você, não é advogada? E parece que nem estão pagando ela. Ela fica tipo... É um projeto de paixão, é por diversão, é só por diversão. Diversão. Bem, ela não pode mais receber porque ela não pode, absolutamente não pode viajar e está sob sanções. Isso é a melhor coisa. Isso é o que a gente ama. Um canalha com um final feliz. Ela não estava na África do Sul antes? Quando recebeu os papéis, os Estados Unidos da América estavam processando ou sancionando ela e ela recebeu os papéis no palco. Foi lindo de ver. Mas eu só quero dizer que é realmente triste, porque, sinceramente, se essa mulher tem uma plataforma tão grande... Algumas pessoas realmente precisam do apoio dela. Existem pessoas no mundo que precisam de defensora. E a obsessão dela pelos judeus... A obsessão dela com Israel, na verdade, tem dois lados. Ou seja, é ruim para nós, mas é terrível para as pessoas que realmente poderiam se beneficiar de uma defensora. Com certeza. E não vamos esquecer que foi descoberto, acho que na semana passada, que a UNRWA gasta 150 milhões por ano em propaganda contra Israel. Então esqueça que o financiamento deles era só... O UNRWA, toda a Organização das Nações Unidas? Desculpa, toda a Organização das Nações Unidas. Você está certa? É não só a UNRWA. Não só a UNRWA. Não é só que eles financiam um currículo venenoso. Não é só que eles empregam terroristas, mas eles gastam 150 milhões por ano em propaganda contra isso. Com o dinheiro de Minnesota... Com o dinheiro de Minnesota para você. Talvez seja para uma organização de ajuda humanitária, se você está gastando tanto dinheiro em propaganda. Quando eu era criança, todo anúncio mostrava uma criança negra com kwashiorkor e uma mosca, provavelmente um ator pago. Talvez queiram alimentar os africanos, pois tenho 35 anos e ainda espero o fim da fome. Vocês são uma organização de ajuda humanitária, certo? Onde foi parar aquele dinheiro? Sim, e aparentemente só existem refugiados na Palestina e em nenhum outro lugar. Certo, a Organização das Nações Unidas e toda a cabala dos grupos humanitários internacionais que trabalham e estão de conluio com o Hamas. Você é o número 3, categoria canalhas do ano. Certo, está ficando emocionante, estamos chegando perto do número 1 agora, número 2. Temos um monstro de 2 cabeças apresentado por Emily. Quem são eles, Emily? Com a pressão maior, não poderiam faltar os canalhas do ano.
Sem citar Catar e o regime islâmico do Irã, como Flor disse, para duas cabeças, uma cobra de duas cabeças. E é disso que o mundo inteiro está sofrendo agora. De um lado, você tem o movimento Irmandade Muçulmana liderado pelo Catar, especialmente diante da propaganda. Vimos isso através da infiltração deles na mídia, especialmente nas redes sociais, nos governos, na academia, por todo o Ocidente. Meu canalha do ano é o Estado terrorista Catar. O Catar está te contando uma mentira. Copas do Mundo, estádios brilhantes, conferências globais, tudo projetado para fazer você esquecer o que está acontecendo nos bastidores. Isso é poder brando, usado como camuflagem, mas o poder brando não apaga a dura verdade. Porque enquanto o Catar faz o papel de pacificador, ele dá a organizações terroristas como o Hamas cobertura política, dinheiro e um palco. É um grupo terrorista que ataca civis e exalta a violência. Não pode alegar neutralidade enquanto fortalece o terror, financia extremistas e depois tenta dar lição de moral sobre paz. E quanto a Al Jazeera, isso não é jornalismo independente, é uma arma. Indignação no Senegal, distorções e silêncio. No caso da responsabilidade do Catar, não se trata de liberdade de expressão, mas de manipulação. Então pare de aplaudir a imagem, olhe para as ações, porque nenhuma quantidade de marketing pode apagar a verdade. Então aqui está a verdade. Catar, vocês são um Estado terrorista, e vocês são os canalhas do ano. Eu sei muito bem, é claro, que a família real do Catar, ou a riqueza soberana do Catar, eles têm mais propriedades em Londres que a rainha, e o restante pertence à República Islâmica do Irã. O lado xiita da entidade terrorista que vemos permeando o mundo todo, parece hoje eles têm exportado essa ideologia genocida que não é só contra Israel e os judeus, mas contra todo o Ocidente. Desde 1979 em diante, eles desestabilizaram todo o Oriente Médio e continuam fazendo isso, apesar do fato de que Israel já cortou o mal pela raiz, por assim dizer. Precisamos arrancar a grama pela raiz, mas isso é outra discussão. Também vimos eles se infiltrando na América do Sul, na Venezuela e em outros lugares da América do Sul, para se inserirem e estabelecerem uma forma de continuar exportando essa ideologia. Vemos eles financiando ONGs, outro canalha do ano ao redor do mundo, especialmente no mundo ocidental, para apoiar essas causas islamistas, para fraudar alguns dos governos onde vivem os cidadãos ou cidadãos com dupla nacionalidade desses países. Como vimos com parte da comunidade somália em Minnesota e outros casos semelhantes de fraude. Então isso é apenas no aspecto do soft power. Eu nem estou entrando na questão do financiamento direto ao terrorismo que vemos vindo do regime islâmico do Irã, o que só no último ano incluiu cerca de $1 bilhão para o Hezbollah. No Líbano, estamos falando de uma entidade que destruiu o Líbano, que ocupou o Líbano, que tornou completamente impossível para eles terem um governo funcional que não apoie o terrorismo de verdade de alguma forma, e isso é só o Líbano. Nem vou citar Iêmen, Iraque, Síria e outros esforços da República Islâmica. E claro, preciso mencionar contra o próprio povo deles. Onde? Hoje, vemos protestos surgindo por todo o Irã por causa da situação econômica desesperadora, resultado da manipulação da moeda, resultado de níveis criminosos de má gestão dos recursos, incluindo os recursos naturais. Não há água no Irã, não há água em Teherã. Tipo, você entende? Este é um país naturalmente rico em recursos, com milhares de anos de história e herança, e eles não têm água em sua capital. É absurdo o que permitiram acontecer. É absurda a praga que esses dois regimes trouxeram ao mundo. E absolutamente, eles deveriam ser o número 2, se não o número 1 mais número 2. Canalhas do ano. Muito bem. Emily, sim, na verdade foi um dilema decidir quem seria o maior canalha. Esses dois regimes que estão financiando tudo de ruim no mundo ou o verdadeiro mal do Hamas, que é a nossa categoria número 1. O Hamas, que basicamente são os capachos do Catar e do Irã, foram eles que executaram o plano que o Catar e o Irã tinham para eles o tempo todo. E eu quero realmente falar sobre a liderança do Hamas, porque é a liderança do Hamas que ainda não morreu, porque felizmente já matamos a maioria deles. Mas você sabe, eles são como baratas que continuam aparecendo. Quando você mata algumas, mais algumas aparecem. Mas tem um que a gente ainda não conseguiu matar.
Esse cara, sinceramente, tem 9 vidas, é Khaled Mashal, que vive no luxo em Doha, com cerca de 5 bilhões na conta bancária. Vindo de toda a ajuda humanitária que governos desavisados e talvez alguns governos que sabiam sim, enviaram para eles porque não queriam parar de mandar ajuda. E o que mais me deixa irritada sobre a liderança do Hamas é isso. Eles colocaram o povo nessa situação e depois se esconderam como covardes. Eles construíram 800 quilômetros de túneis. E então, quando o povo precisou de abrigo, só aí eles foram se abrigar. E deixaram o povo lá em cima para lidar com as consequências desse massacre repugnante e tentativa de genocídio que eles cometeram no dia 7 de outubro. É por isso que eles são repugnantes e, sabe, o que torna tudo ainda mais nojento é que eles são patéticos, porque agora estão chorando pelas consequências dos próprios atos. O que você achou? Você realmente achou que ia nos vencer? Você realmente achou que a gente ia simplesmente se arrastar e dizer que acabou? A gente só ia se render e dizer pode tomar o país. Era isso que você pensava? Então, além de serem maus, assassinos, corruptos e ladrões, vocês também são covardes e burros. Porque se você acha que isso vai fazer o povo judeu se render e ir embora, você realmente precisa repensar. E por isso eu acho que, com toda razão, o Hamas e sua liderança, principalmente a liderança, são os maiores canalhas do ano. Concordo, concordo. Meninas, bem, fizeram. Sim, esse show foi. Eu sinto que precisamos de um herói da semana só pra, subir. Sempre precisamos de heróis para limpar semanalmente. Acho que despejamos muita bile. Então talvez a gente faça um episódio especial de heróis no começo do ano para que todo mundo possa recomeçar do zero. Boa ideia, Bellamy. Então, para todos vocês que estão assistindo, obrigada a quem manda sugestões, manda clipes e realmente acompanha o programa o ano inteiro. Porque nós realmente estamos aqui para contar a verdade para vocês. Verdade sem filtros sob a perspectiva feminina e uma conversa inteligente que às vezes faz tanta falta em tudo que as pessoas estão colocando por aí. E essa sempre foi realmente a missão do Quad, então obrigada por assistirem. Nós oramos como fazemos toda semana, ainda temos um refém em Gaza, Hangvili, e oramos para que ele volte para casa. E oramos pela cura de todas as pessoas que perderam seus entes queridos e que ainda estão se recuperando física e mentalmente dessa guerra terrível. Obrigada por nos assistirem. Feliz Ano Novo e que Deus abençoe vocês.